Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E a gente sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 26 de agosto, você vai conferir: Embrapa Uva e Vinho comemorou nesta quinta seus 46 anos de fundação em Bento Gonçalves. Movimento Negro Raízes recebe portaria de louvor pela Câmara de Vereadores. Prefeitura, Taquini e Hemocentro promovem mutirão de doação de sangue no dia 1º de setembro. Polícia Civil e Brigada Militar participam da Operação Nacional Maria da Penha. São os destaques do Jornal TV Com que você confere agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com desta quinta-feira dando os parabéns à Embrapa Uva e Vinho, que completou hoje seus 46 anos de atividades na capital do vinho. A unidade, ao longo de todos esses anos, se tornou uma referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor vitivinícola e segue à risca o que norteia a sua missão, viabilizando soluções para a sustentabilidade da vitivinicultura e da fruticultura de clima temperado, em benefício da sociedade brasileira. A data foi comemorada mais uma vez de forma virtual, sendo a cerimônia transmitida pelo canal do YouTube da Embrapa. Participaram do ato, além do chefe-geral Adeliano Carmin, o diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da empresa, Guy de Capdeville. Hoje, a Embrapa Uva e Vinho está comemorando 46 anos de história e de mais uma vez de forma virtual. Mas isto não diminui a importância e a relevância desta data tão importante. E para celebrarmos esta data, iremos lançar no segundo semestre deste ano 3 tecnologias para o setor da vitivinicultura brasileira. Em especial para a região da Serra Gaúcha, estamos lançando em parceria com a empresa Jade o sistema Crops, um sistema que permite o monitoramento e auxilia no controle de doenças, em especial o míldio, a principal doença aqui da região. Da mesma forma, e em parceria com a Strauss, ABE e Embrapa, estamos realizando o relançamento da Taça do Espumante Brasileiro, uma taça desenvolvida especialmente para o nosso vinho, para o nosso espumante. Uma tecnologia para o Brasil todo, assim como o mandato da Embrapa Uva e Vinho, que é nacional. E a terceira tecnologia é a extensão da recomendação e cultivo da BRS Melodia para a região do Vale do São Francisco, a principal região produtora de uva de mesa. A BRS Melodia é uma cultivar de uva sem semente com um sabor totalmente diferenciado das cultivares atualmente plantadas pelos produtores daquela região. Enfim, essas são mais algumas das contribuições da Embrapa Uva e Vinho para o setor da vitivinicultura brasileira. Inovação e parceria. Essa é a nova tendência das empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a Embrapa está também seguindo essa tendência. Apesar de ser uma instituição pública, neste novo ano de vida, um dos propósitos da Embrapa Uva e Vinho é buscar maior aproximação do setor privado e outras instituições para, em parceria, co-desenvolver ativos que sejam soluções tecnológicas para problemas reais do setor. Deste modo, a instituição pretende entregar mais pesquisas e novas tecnologias de forma mais rápida, possibilitando assim maior competitividade e sustentabilidade, principalmente ao setor vitivinícola.
O Movimento Negro Raízes foi homenageado pela Câmara de Vereadores com outorga da Portaria de Louvor e Agradecimento pela sua dedicação, contribuição e relevantes serviços prestados ao município de Bento Gonçalves. A solenidade de entrega aconteceu ao final da tarde da quarta-feira no plenário legislativo Fernando Ferrari. A homenagem foi proposta pelo vereador Eduardo Veríssimo ainda no ano passado, mas em virtude da pandemia, a solenidade ficou para este ano. O Movimento Negro Raízes foi instituído em Bento Gonçalves em 2018, motivado por ações em prol da visibilidade negra no contexto cultural, social e religioso, e também na repressão de situações envolvendo o preconceito e a intolerância. Nesta questão de referências, também nesta caminhada toda, surge o Conselho dos Povos de Matriz Africana. Eu acho que é um marco e é uma vitória, porque até poucos dias eu recebi a notícia que Porto Alegre, a nossa capital, está começando a ter essa tratativa de um conselho que aqui foi criado, e com a prerrogativa de lei. E isso é inédito. E aí quero dizer, secretário Evandro, que foi muito partícipe disso e hoje, inclusive, detém a prerrogativa de ser vice-presidente do Conselho. Que, sim, nós somos precursores de algumas coisas. E o próprio movimento, secretário Eduardo. Porque nós estamos falando de um movimento, e quando a gente surge com o movimento, com a história da Branca de Neve, que é negra, jamais pensávamos, professor, que chegaríamos a tanto. E é tão singular isso, que o Movimento Negro Raízes atravessou o oceano. Nós recebemos em 2020 e também neste ano, inclusive, coincidentemente, foi no dia 25 de maio, que é o Dia da África. Em 2020, nós recebemos 2 contatos, um de Luanda e um de Moçambique. E no dia 25 agora, recebemos o 3º contato, também de Luanda, que são países africanos onde se fala o português, de pessoas que nos escreveram dizendo: acompanhamos o Movimento Negro Raízes aqui da África. Como se diz, talvez não se consiga dimensionar isso, secretário Eduardo. O que a gente sabe é fazer, o que a gente faz é a essência disso tudo. E o movimento, eu sempre digo para as pessoas próximas, se o Movimento Negro Raízes encerrasse hoje, eu estaria feliz somente pelas pessoas com as quais eu pude conviver, que através do movimento, nós tivemos o contato com essas pessoas, a começar pelos senhores, a começar por este momento, porque este momento é o que o movimento negro ele propaga, é essa mensagem. E aí eu tomo a liberdade de dizer às senhoras e senhores que aqui estão, neste momento vocês todos são o Movimento Negro Raízes. A homenagem prestada pelos vereadores nesta quarta-feira se junta a outro reconhecimento já feito pela Assembleia Legislativa em novembro do ano passado, quando o Movimento Negro Raízes foi agraciado com a medalha Zumbi dos Palmares, pela atuação na área social, sendo que a entidade já tinha sido reconhecida também pela sua atuação na área cultural. O Prêmio Zumbi dos Palmares tem como finalidade destacar e homenagear personalidades ou entidades com atuação em prol da comunidade afrodescendente. O SIC de Bento Gonçalves retoma a agenda de palestras presenciais, recebendo o prefeito Diogo Siqueira na noite do dia 31 de agosto. Na oportunidade, o gestor municipal quer mostrar que as ações executadas ao longo dos próximos anos pela sua administração serão colocadas em prática a partir de um planejamento. Com olhar a médio e longo prazo, o prefeito quer ampliar a presença nos bairros e realizar mutirões com diversas secretarias para atender quem mais precisa de obras, de assistência social, acesso à saúde e ações de melhorias. Outro tema a ser abordado será o desenvolvimento econômico, expondo os projetos
e planos da sua gestão a serem executadas em parceria com os empreendedores. Para realizar a palestra-jantar, o SIC de Bento vai montar um protocolo especial a fim de manter a segurança do público que vai acompanhar presencialmente a reunião marcada para 7h30 da noite. Por conta da prevenção da Covid-19, as vagas no salão serão limitadas e será exigido o uso da máscara durante todo o evento, com exceção na hora do jantar. As inscrições já estão abertas e os interessados em participar podem adquirir o seu ingresso diretamente pelo site do SIC ou pelo telefone da entidade, o 2105-1999. A Receita Federal divulgou um comunicado oficial alertando a população em geral para a prática de uma nova modalidade de golpe envolvendo o órgão federal. Conforme a nota, os golpistas estão enviando cartas aos cidadãos, intimando os mesmos para regularizarem dados cadastrais junto ao sistema federal. No documento, há o logotipo e o nome do órgão de fiscalização. No entanto, o endereço eletrônico para realizar o procedimento é direcionado para a prática criminosa. A Receita Federal alerta que, assim como o envio de e-mails, as correspondências também não são enviadas aos contribuintes e solicita que, caso recebam a correspondência, ela deve ser ignorada. Possíveis alterações, regularizações e consultas cadastrais devem ser feitas diretamente no site da Receita Federal. O serviço está disponível no ECAC para acesso somente pelo próprio contribuinte ou seus procuradores legais. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5h30 da tarde, aqui no Conexão RS. A quinta-feira foi marcada pela volta do sol em meio às nuvens
e o declínio nas temperaturas, anunciando o final de semana que, mesmo nessas condições, ainda deve ter pontos de instabilidade. As temperaturas, porém, não cairão acentuadamente. Nesta sexta-feira, uma frente fria já vai ter se afastado da costa da região sul, mas uma mudança na direção dos ventos entre Mato Grosso do Sul e Paraná vai manter o tempo instável em parte da região. A chuva ainda acontece de forma frequente e pode acumular volumes elevados em praticamente todo o estado do Paraná, inclusive entre Curitiba e a região produtora de Londrina. Também chove em vários momentos na faixa leste catarinense e também sobre o Vale do Itajaí, mas intercalando algumas aberturas de sol. Por causa da entrada de uma massa de ar frio, o dia começa com geada na região da Campanha Gaúcha, na Grande Porto Alegre e em Santa Maria. O amanhecer será marcado por névoa e nevoeiro, mas que logo se dissipam e dão lugar ao sol forte. Tempo firme nas demais áreas do estado, no oeste de Santa Catarina e também sobre a região de Foz do Iguaçu. Em Porto Alegre, mínima de 10 com máxima de apenas 20 graus e em Curitiba, dia frio com mínima de 11 e máxima de apenas 15 graus. O Climatempo indica para Bento Gonçalves uma sexta-feira com o sol entre nuvens e períodos de nublado, e à noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 8 e a máxima chegando aos 20 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Não há dúvida de que algo de muito estranho está acontecendo no nosso país. Durante a campanha da eleição a presidente da República, em que se elegeu Jair Messias Bolsonaro, todos temiam a volta da ditadura. Com a eleição dele, muitos continuaram falando em ditadura. Afinal, o presidente eleito tinha sido capitão do Exército. O presidente tentou administrar de forma do equilíbrio das relações institucionais. Gostem ou não do estilo dele, nada que refletisse a tentativa total de golpe institucional foi promovido em qualquer momento por ele. Nós entramos esse ano, no terceiro ano de mandato, e parece que cada vez mais pressionado, o presidente da República vem se tornando vítima não dos seus algozes de esquerda propriamente dito, que sempre o foram e sempre o serão, mas está sendo vítima das próprias instituições que deveriam respeitar o chefe máximo do Executivo. Sua Excelência, o presidente, tem tentado administrar, tudo indica, parece, e é o caso, de uma forma mais transparente, informando a população do que vem descobrindo e tentando fazer diferente, de uma forma mais correta e, principalmente, sem corrupção. Não querem deixá-lo administrar. O resultado disso é a convocação para o próprio dia 7 de setembro das manifestações em nível nacional. Manifestações organizadas por entidades de classe e pessoas, famílias que querem sair de verde e amarelo e pedir o respeito aos ditames da condução do país. Não como é, mas como é agora e como deveria ser. Mas algumas instituições, em especial parece o STF, têm agido de maneira tal que pretende silenciar, afastar ou, se pudesse, até impedir as manifestações. Se houve tudo que é bobagem, de ameaça física a ameaças institucionais e ameaça até a prisão, como algumas, inclusive, acabaram acontecendo em relação à organização do dia 7 de setembro. Não me lembro pessoalmente de um 7 de setembro que tivesse um símbolo tão grande para a vida presente e futura do Brasil.
O que vai acontecer no dia 7 de setembro, nenhum de nós sabe. Se vai ter a dimensão que dizem ter as manifestações em Brasília, ninguém sabe. Já há decisão do STF, do ministro que todos sabem qual é, dizendo que os manifestantes não poderão chegar a 1 quilômetro da sede dos poderes em Brasília. Não se sabe até o dia 7 de setembro quantas mais ordens ou prisões sem motivo processual, penal, de ordem legal até, como dizem muitos, porque quem se sente ofendido abre inquérito, julga, determina a prisão. De uma coisa nunca vista antes, a não ser, evidentemente, no tempo da tão rejeitada ditadura militar. Vamos aguardar dia 7 de setembro. Mas o que eu gostaria de saber é exatamente aonde cada um de nós estará. Qual será a nossa contribuição para a cidadania nesse dia tão simbólico, por si mesmo, por representar a grande independência do Brasil e principalmente para os anos que se seguirão. Pensem nisso e fiquem com Deus. Seguem abertas até o dia 31 de agosto as inscrições de estudantes e profissionais do design e arquitetura interessados em expor os seus projetos de mobiliário no Prêmio Salão Design. Promovido pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves, o prêmio chega à sua 24ª edição, sendo que os vencedores terão a oportunidade de mostrar as suas criações na Móvel Sul Brasil e na Semana do Design de São Paulo. Neste ano, o Prêmio Salão Design prossegue com uma mudança implementada desde a última edição, admitindo somente projetos de mobiliário, não havendo a categoria para acessórios domésticos e iluminação. Os projetos serão avaliados em 2 etapas e cada uma delas terá sua própria comissão julgadora. Os jurados da primeira etapa, que é eliminatória, vão analisar critérios técnico-funcionais e elencar quais concorrentes serão aprovados para a final. A premiação será de R$ 6.000 para estudantes e R$ 10.000 para profissionais, além de menções honrosas que podem ser designadas pelos jurados. Desde a sua criação em 1988, o Salão Design já inscreveu mais de 15.000 projetos. A Prefeitura de Bento Gonçalves e o Hospital Tacchini realizarão no dia 1º de setembro uma ação em conjunto, possibilitando aos moradores da capital do vinho a doação de sangue sem a necessidade de se deslocar até o Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Enquanto o Hospital Tacchini irá disponibilizar 2 cadeiras e equipamentos, a Secretaria da Saúde vai fornecer o espaço físico e a equipe profissional. As doações, que acontecerão na unidade Zona Sul, no bairro Botafogo, serão acompanhadas pela equipe do Hemocentro Regional. Atualmente, a doação de sangue é realizada somente em Caxias do Sul, no Hemocentro Regional, e todos os sábados a Prefeitura oferece o transporte gratuito para quem quiser realizar a doação. A secretária da Saúde, Tatiane Fiorio, lembra que a meta é garantir os estoques do Hemocentro em níveis adequados para o atendimento da saúde da população. Com essa primeira ação, será possível definir, por exemplo, a necessidade e novas datas da ação. A doação poderá ser realizada das 8 da manhã às 5 da tarde e, nesse dia, a unidade de saúde estará fechada para consultas. Para as pessoas interessadas em doar sangue, é necessário realizar o cadastro prévio no Hospital Tacchini e contatos podem ser obtidos pelo telefone 3455-4151. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br
monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 5 pacientes internados com a Covid-19, 11 a menos em relação à quarta-feira. Dos 40 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 37 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 32 pacientes seguem internados, 16 a mais na comparação com a quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Pela segunda semana consecutiva, o governo do estado decidiu pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem a emissão de avisos ou alertas. A divulgação foi feita após reunião do gabinete de crise na tarde da quarta-feira, com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitas pelo Grupo Técnico de Saúde. A decisão da equipe considera o fato de que a tendência de crescimento no número de hospitalizações de casos suspeitos ou confirmados com Covid-19, registrado há 2 semanas, não se confirmou. Nesta semana, o número de internados em leitos clínicos e de UTI voltou a cair, confirmando a estabilização já registrada na semana passada. No início da tarde da quarta-feira, havia 826 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da Covid-19 em leitos clínicos no estado, número positivo quando se compara com um horizonte maior de 30 dias atrás, com queda de 21%. O índice de pacientes em condições mais graves, confirmados ou suspeitos, também é positivo. São 706 pessoas hospitalizadas em leitos de UTI, o menor número desde novembro do ano passado. Policiais do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, juntamente com a Polícia Civil, iniciaram nesta quinta-feira a Operação Nacional Maria da Penha, Defenda a Mulher. A ação de âmbito nacional ocorre desde o último dia 20 e segue até 20 de setembro, com o objetivo de fortalecer as ações de fiscalização de medidas protetivas de urgência e de prevenção a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Além disso, a Operação Defenda a Mulher promove também atividades de conscientização sobre o tema, com a realização de palestras, distribuição de materiais informativos e visitas às vítimas de violência que tenham realizado o registro nas delegacias especializadas. No dia de hoje, na cidade de Bento Gonçalves, foi realizada uma operação integrada entre a Brigada Militar pela Patrulha Maria da Penha e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADAM. Já nessa operação, tivemos bons resultados. No município de Pinto Bandeira, foi apreendida uma pistola 9mm e 81 munições. Já no distrito de Tuiuti, foi apreendida uma espingarda calibre 36. Além da repressão qualificada, também serão realizadas diversas ações de conscientização quanto à violência contra a mulher. Essas ações consistem na distribuição de panfletos informativos e material para a população em geral, bem como intensificação das visitas das mulheres vítimas de violência. Durante toda essa operação, a gente busca diminuir a violência contra a mulher e proteger ainda mais as mulheres que sofrem violência doméstica. Nesta quinta-feira, a Brigada Militar, juntamente com as policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos locais da região. Ainda pela manhã, foram apreendidas uma pistola 9mm e 81 munições em um dos alvos na cidade de Pinto Bandeira, além de uma espingarda calibre 36 no distrito de Tuiuti, no interior de Bento Gonçalves. Conforme dados da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, desde o início da operação, já foram registradas mais de 600 ocorrências policiais,
que culminaram com a instauração de aproximadamente 500 inquéritos policiais e na prisão de 24 indivíduos. A ação conjunta realizada pelas forças policiais gaúchas conta com a participação de mais de 380 policiais civis e militares em 130 viaturas, que executaram durante o dia diversos mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quinta-feira, 26 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!